À medida que o nível do mar subia, os continentes afundavam um a um. As civilizações prósperas da humanidade foram submersas e a humanidade declinou. No entanto, a vida marinha floresceu neste novo mundo. Vemos um pai com seu filho mergulhando nas ruínas de uma cidade. O nome do nosso protagonista é Bota, e no momento não sabemos o nome do pai. Ambos estavam procurando por alimentos, e depois de um tempo, entram em um supermercado. Eles começam a pegar tudo o que precisam, e Bota percebe que o pai pegou alguns garfos. Ele diz a seu pai que ele já tem o bastante, e não há necessidade de levar mais. Mas seu pai lhe dá uma grande lição, e diz que mesmo que ele não consiga, encontrar um uso para eles agora. Quando chegar a hora em que precisarem deles, eles ficarão felizes em tê-los. Depois de recolherem tudo, eles se retiraram para a superfície, enquanto Bota nos conta que seu pai chama esses locais de ruínas, e que no passado eram cidades cheias de gente, mas agora, eles não são nada mais do que ambientes misteriosos debaixo da água. Na superfície, a irmã mais nova de Bota os esperava. O nome dela é Lita, e ela andou patrulhando a área para encontrar alguns pássaros, pois onde há pássaros também há terra, mas aparentemente eles não veem nenhum há meses. O Bota pergunta ao pai se ele realmente acredita que há alguém vivo além deles. Lita também pergunta se todos estão no céu com a mãe. O pai se aproxima e diz que tem certeza de que há pessoas lá fora, mas até encontrá-los, ele os protegerá com sua vida, e os dois devem se ajudar, pois estão no mesmo barco. Os irmãos concordam, e Bota explica que as tarefas que cada um tem e como são os seus dias no barco, mas acima de tudo, há uma regra muito importante que eles devem seguir. Antes do pôr do sol, vários relógios começam a tocar. Este é o sinal de que devem se abrigar dentro do barco. Aconteça o que acontecer, devem fazê-lo antes do anoitecer, porque assim que o sol se põe, o clima fica tenso e o barco começa a tremer. Isso ocorre porque enormes monstros aparecem do lado de fora e cercam o barco. Eles começam a bater no barco e tudo que o Bota quer é que eles vão embora. Seu pai os abraça e diz para não se preocuparem, pois logo irão embora. E depois de algumas horas, tudo se acalma e as crianças adormecem. Opa! Quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É só clicar no link no primeiro comentário fixado. Bota aproveita para perguntar ao pai se também havia essas feras no local onde moravam. Ele responde que sim, mas também havia arpoadores, guerreiros que lutavam contra os monstros para proteger seu povo, e ele também foi um deles, e sua tatuagem é prova disso. Bota pergunta a ele o que eram aqueles 6 pontos sob a marca, e seu pai diz que são estrelas, mas as crianças não sabem o que é uma estrela, pois sempre estiveram escondidas à noite. Seu pai diz a eles que as estrelas são como milhões de joias brilhantes espalhadas no céu escuro, e que há muito tempo as pessoas os usavam para navegar. Os filhos dormem, e o pai fica na esperança de um dia mostrar a eles como é linda a noite. Ao observarmos uma lua destruída, não sabemos o que aconteceu com este mundo. Na manhã seguinte, quando eles saem para o convés, tudo está em ruínas, mas o mais importante, eles estão seguros. Apesar disso, há grandes marcas de garras no barco, o que significa que eles terão que gastar a semana reparando-os. Bota se oferece para ir às ruínas para conseguir o que precisam, mas seu pai chateado se recusa, dizendo que os monstros se escondem lá durante o dia, e que a última vez que eles foram juntos foi porque ele se certificou de que não havia perigo. Por isso ele os proíbe de descer às ruínas até completarem 17 anos. Bota se opõe à sua decisão e pergunta por quanto tempo pretende tratá-los como crianças, já que ele está preso neste barco, com nada além de água ao seu redor desde que ele consegue se lembrar. Lita os interrompe, pois os pássaros voam naquela direção, e a família encerra a discussão e parte para segui-los. Depois de um tempo, eles se deparam com uma ilha de construção, com um navio em cima. A família fica surpresa e Bota percebe que tem gente, mas o pai cobre a boca e manda que esperem dentro do barco. Se algo acontecer, ele quer que eles virem o barco e saiam. Bota pergunta se ele vai lutar contra eles, e o pai responde que depende se as pessoas são boas ou más. Ele pula na água e nada até a ilha, onde tudo está em ruínas, e ao entrar em uma sala, se surpreende ao encontrar o que poderiam ser os restos de uma família. Por outro lado, os irmãos esperavam ansiosamente pelo pai, mas Bota percebe algo, uma figura humana na água pedindo socorro. Voltamos ao pai, que encontra explosivos muito antigos, e também percebe um enorme buraco na parede, com as barras de aço dobradas para dentro. Aparentemente, a família que morava lá antes foi atacado de fora. Não apenas isso, mas as marcas de gás no barco também estavam na parede. De repente ele ouve Lita pedindo socorro e volta rapidamente para o barco. Lita diz a ele que Bota está tentando ajudar alguém. O pai vê a figura humana e percebe que não é uma pessoa. A estranha coisa submerge na água e o clima fica tenso, pois eles sabem que há algo abaixo deles. O pai assustado segura seus filhos, e das profundezas podemos ver uma enorme criatura que destrói o barco com uma mordida, e a criatura tenta afundá-lo.
lado. Por sorte, a família consegue nadar até a margem, mas é atingida pela cauda do monstro, e o impacto os envia para a borda da ilha. O monstro se acalma por um momento, e vemos a família descansando. Bota acorda e se assusta ao ver que Lita não responde. Seu pai o acalma e diz que é provável que ela desmaiou de choque, mas o mais importante é que eles estão bem. No entanto, o pai havia sido empalado por uma barra de aço. Ele diz a Bota para não se preocupar, que o mais importante agora é pegar sua irmã e fugir do local, que ele não deve ter medo, porque estará atrás dele o apoiando. Bota, sem mais o que fazer, pega a irmã e foge do local, enquanto o pai, com muita dor, tenta retirar a barra de aço de seu corpo. No entanto, a criatura o estava observando. Apesar de ter sido queimado pelos raios do sol, permaneceu fora da água. Isso é um problema, e o pai se preparava para atacar, mas a criatura se vira ao ver os filhos fugindo, e com um sorriso de vilão, lança um ataque contra eles. Bota vê como a criatura se aproxima cada vez mais, e por pura sorte ele consegue se salvar. A criatura coloca um tentáculo dentro e começa a procurar as crianças. Bota evita fazer barulho para não ser encontrado, mas um dos ataques quase o atinge, e ele não tem escolha a não ser se esconder sob alguns escombros. Os ataques param e ele se pergunta se acabou. Ele espreita e percebe que seu pai estava lá, ficando feliz por ele estar bem, mas esse ser começa a se deformar e acaba sendo os tentáculos da criatura. Bota não consegue se mexer de medo e sem oportunidade é arrastado para fora. O monstro está prestes a comê-lo e Bota apenas grita por socorro, mas nesse momento seu pai chega para salvá-lo cortando o tentáculo e desce com seu filho nas costas da criatura. E uma vez no chão ele se prepara para lutar, enquanto grita para a fera não tocar em seu filho de novo. Ele diz a Bota para se esconder atrás das pedras e ele percebe que esse Leviatã é muito maior do que o normal, mas isso não importa agora, porque se ele não o derrotar, seus filhos morrerão. E sem pensar mais ele saca sua arma e avança para matar a maldita besta. Essa criatura é grande, mas ao mesmo tempo é lento, e como está fora de água tem oportunidade de vencer, mas então ele recebe um golpe que o joga contra a parede, deixando-o sem fôlego. O Leviatã se aproxima para acabar com ele, mas o pai se aproveita de uma corda que ele tinha ao seu lado. Ele corta e é levantado antes de ser engolido. Ele se agarra a um cano e antes de ser pego pela fera, consegue retirá-lo da parede. Ele aproveita a queda para furar o tubo na boca da fera e usa como apoio para evitar de ser engolido. Ele imobiliza a fera e começa a esfaqueá-la impiedosamente, mas para seu azar o tubo se rompe e os dentes da fera o perfuram. Bota fica atônito com a cena e o pai relembra os bons momentos que passou com os filhos. Ele sempre procurou protegê-los, pois o que mais teme no mundo é não poder fazê-lo. Ele olha para o filho e com um sorriso diz que o ama. Ele deixa cair sua arma e atira o explosivo que encontrou antes de sua bolsa, enquanto com suas últimas palavras ele diz a Bota para cuidar de Lita para ele, e sem pensar mais ele detona a bomba. O Leviatã foi derrotado e vemos Bota sofrendo e chorando pela perda de seu pai na solidão do oceano. Bota está tendo um pesadelo onde vê o pai e a irmã mortos. Ele acorda agitado e ao ver a irmã começa a chorar. Seu pai não está mais com eles e suas últimas palavras foram para cuidar de sua irmã. Bota se apega a ela, lamentando a perda, pois a partir de agora estarão sozinhos. Pela manhã, eles encontraram um pequeno barco com provisões na praia e Bota manda a irmã ajudá-lo, mas ela pergunta onde está seu pai e Bota fica calado sem saber o que dizer, mas a menina começa a chorar, perguntando por que o papai não está aqui e pergunta se está com sua mãe agora, mas Bota também começa a chorar e abraça sua irmã. Ambos entendem sua realidade agora e devem estar mais unidos do que nunca. Depois disso, os irmãos começam a verificar as provisões do barco, mas seus estômagos roncam porque não comeram. Bota procura algo para pescar e ao levantar uma caixa, alguns garfos caem. As palavras de seu pai vêm à sua mente quando ele disse que eles eventualmente precisariam delas. Ele derrama algumas lágrimas, mas não é hora de chorar. Ele prepara um arpão improvisado e quando está prestes a mergulhar na água, ele congela com medo de que o monstro ainda esteja vivo, mas então sua irmã o agarra e diz para ele não ir, pois ela não quer ficar sozinha. Bota concorda com ela e atrás deles aparece um caranguejo. As crianças aproveitam e cozinham e tem comida para aquela noite, mas isso não pode continuar assim. Eles precisam de um plano para conseguir comida e água. Então no dia seguinte, nosso protagonista aplica tudo que o seu pai lhe ensinou e junto com sua irmã, eles conseguem desalinizar a água do mar. Agora é hora de explorar o local e eles se deparam com os restos mortais da família anterior. Enquanto eles mexem em suas coisas, Bota percebe que ainda existe um explosivo igual ao que seu pai usava e lembrando-se de como lutou contra o Leviatã, se pergunta se ele também é capaz de proteger a sua irmã. De qualquer forma, Bota estava preparando
preparando seu arpão, pois mais cedo ou mais tarde terá que entrar na água para caçar. E se o monstro voltar, ele protegerá sua irmã com a espada de seu pai. Naquele momento, ele acidentalmente pressiona um botão, e o ar comprimido dispara, impulsionando para frente, e ele se choca contra uma coluna. Sua irmã pergunta se ele está bem, e o agarra para segui-lo. Eles acabam encontrando uma porta no chão, onde os caranguejos estavam escondidos. Bota desce com muito medo, mas ao chegar no final da escada, encontra um recife que havia se formado embaixo do prédio. Com entusiasmo, ele se lança em busca de suas presas, e fica feliz, porque agora eles podem viver tranquilos nesse lugar, sem se preocupar com comida. Mas algo estava brilhando por perto. Ao se aproximar com cuidado, ele percebe que todo o prédio é cercado por ovos de Leviatã, e infelizmente um deles choca. Assustado, Bota nada para a superfície, enquanto sob seus pés, muitos dos ovos se quebram. Um deles consegue prender a perna, e antes de ser devorado, Bota desvia com sua lança. O monstro cai com ferimento no olho, enquanto com um olhar assassino, vê o Bota escapar. Ao chegar na escada, a criatura consegue alcançá-lo. Bota tenta se defender com sua espada, porém o monstro se lança sobre ele. Mas felizmente, o protagonista consegue se esquivar e sobe as escadas correndo para evitar ser pego. Uma vez no andar de cima, ele cobre a entrada, mas o monstro perfura a porta com suas garras e Bota o esfaqueia com sua espada para afastá-lo. O ambiente fica em silêncio, imaginando se a criatura morreu, e para evitar riscos, Bota coloca entulhos em cima da entrada e percebe que Lita não está dentro do prédio. Desesperado, ele começa a procurá-la e ao sair, vê a irmã bem perto da água. Ele grita para ela se afastar e se aproxima para perguntar o que está acontecendo. Lita ergue o braço apontando para o horizonte, onde se vê a silhueta de uma pessoa. O protagonista fica apavorado ao pensar que a criatura que atacou sua família ainda estava viva. Lita sobe no barco e começa a remar, enquanto grita alegremente para o irmão que o papai voltou. Desesperado, Bota pede que ela volte, pois aquela coisa não é o papai. O sol está se pondo e os relógios deixados no barco começam a tocar. A tensão envolve nosso protagonista, que sem pensar pula para salvar sua irmã. Ao alcançá-la, ele percebe que os Leviatãs estão saindo de um lado do prédio. Eles percebem nosso protagonista e começam a persegui-lo. Bota consegue sair da água e alcançar sua irmã, e vendo que é tarde demais, puxa o barco em direção a algo próximo. E enquanto ele ajuda sua irmã a se proteger, um dos monstros já estão abaixo dele. Por pura sorte, ele consegue se esquivar, e os dois irmãos percebem que estão cercados. Eles não podem fazer nada. Se tentarem chegar à costa, certamente serão devorados. A esperança do nosso protagonista acabou. No entanto, ele não vai desistir facilmente, porque deve cumprir a promessa de cuidar de sua irmã. Devido aos ataques, o local está desabando. O protagonista agarra sua irmã e pula para alcançar o barco, enquanto os monstros se comiam atrás deles. Eles aproveitam para remar em direção à costa, porém os monstros estavam mais uma vez atrás deles. Assim que chegam à margem, os irmãos entram no prédio. Bota manda a irmã subir as escadas, enquanto ele fica para quebrá-las. Mas os monstros chegam e assim que os veem, se lançam para atacá-los. Bota tenta com todas as forças quebrar a escada. Apesar disso, ele é pego e sem mais nada para fazer. Ele tenta alcançar sua irmã, mas atrás dele, um dos monstros o tinha quase em suas mãos. Ele consegue machucar suas costas, mas nesse momento a escada quebra, deixando os vermes abaixo. Eles tentam subir sem sucesso, e os protagonistas podem respirar por um momento, agora que estão seguros. Lita se preocupa com o irmão, mas ele diz que está bem, e que vão ficar ali até o sol raiar. Mas ao entrarem na sala, eles se deparam com o mesmo monstro de antes. As crianças ficam apavoradas e não conseguem se mexer, mas a fera ataca a Bota e tenta engolir ele inteiro. Lita perfura seu outro olho, enquanto grita para ele soltar seu irmão. O monstro fica confuso e sem pensar, e se lança para atacar a garota, mas devido aos ferimentos fica sem visão, e só consegue farejar a garota. Lita se assusta e silenciosamente pede ajuda, observando a fera se aproximar cada vez mais a ela. Bota começa a fazer barulho para chamar a atenção do monstro, e quando o monstro se lança para engoli-lo, ele aproveita para enfiar um botijão de gasolina em sua boca. Bota se esquiva e o monstro se choca contra a parede. Nosso protagonista se levanta e pega sua espada e corta algumas barras de aço para fazer faíscas e incendiar o local. O Leviatã está em chamas. Bota agarra sua irmã e diz para ela subir as escadas para se proteger. Devido ao problema, a bomba restante cai no chão cercada por fogo. Bota se apressa e leva a irmã para protegê-la. Todo o lugar desmorona e os destroços destroem os ovos embaixo. Por pura sorte, os irmãos sobrevivem, vindo à tona para se refugiar no que pouco resta. Mas isso ainda não acabou. Os poucos monstros que sobreviveram estavam
na frente deles prontos para atacar. Bota tenta afugentá-los com um sinalizador, mas um deles morde e eles começam lentamente a chegar perto. Em sua mente ele só consegue pensar em sobreviver, desejando que houvesse alguém para ajudá-los. Ao longe uma silhueta pode ser vista, e as crianças ficam surpresas ao ver que ainda há outras pessoas além delas. Aquela garota albina se chama Kana. Os monstros correm para enfrentá-la, mas ela saca uma arma e começa a atirar para todos os lados. As crianças se protegem para evitar serem atingidas pelos arpões, mas atrás deles ainda havia um monstro. As crianças conseguem desviar e Bota pega sua espada para atacá-lo. No entanto, o ataque falha. A besta agarra sua espada e está prestes a esmagá-lo com suas garras. Bota fica sem saber o que fazer, mas é salvo pelos arpões de Kana. Ela acabou de ficar sem balas e estava prestes a recarregar, mas outra fera emerge das águas. Kana consegue desviar, porém sua arma cai na água. Mais Leviatãs foram chegando e ela teve alguns cortes no braço. Furiosa, ela pega as espadas para lutar a sério e se lança para massacrar essas feras. Bota não podia acreditar como aquela garota estava acabando facilmente com todos aqueles monstros. Depois de acabar com tudo, a seus pés só havia cadáveres e um mar de sangue. A menina se vira para olhar as crianças e diz a elas que tiveram muita sorte em encontrar um arpador em mar aberto. O nome dela é Kana e ela pertence ao Busan Union. E Bota pergunta o que é isso. Atrás de Kana, um som alto pôde ser ouvido. Aqueles edifícios que podiam ser vistos de longe eram na verdade navios enormes. Um dos navios chega onde eles estão para resgatá-los. Bota percebe que muitas pessoas estão saindo do navio para vê-los, e as crianças enchem com lágrimas ao perceberem que agora estão seguros. Os dois irmãos se abraçam porque finalmente encontraram mais pessoas depois de tanto tempo. Depois de encontrar o milagroso navio do tamanho de uma ilha, os irmãos ficam surpresos quando um submarino emerge repentinamente da água. Do submarino vem Bruni, um dos companheiros de Kana, dizendo que ela era tão rápida que nem conseguiram alcançá-la para apoiá-la. Em pouco tempo, sua equipe sai para vasculhar a área, certificando-se de que nenhum Leviatã foi deixado vivo, mas eles não encontraram nada além de corpos cortados em cubos. Dr. Ford examina os cadáveres, lamentando que Kana não tenha deixado pelo menos um vivo para estudar. Ao observar a área, ele nota que todos os ovos de Leviatã foram destruídos, pensando que se todos tivessem eclodido, estariam realmente em apuros. Ele pergunta a Kana se ela esmagou todos, mas ela fica pensativa e esclarece que não foi ela. Pouco depois, o Dr. Ford fica muito chocado quando um dos membros de sua equipe encontra o cadáver da fera, que foi derrotada pelo pai de Bota. Ao observarem a enorme criatura de pelo menos 50 metros, Bruni pergunta surpreso se ele está se referindo a um dos 7 demônios do mar. O médico garante que sim, declarando que a besta é ainda muito mais imensa do que dizem os boatos. Claramente ainda atordoado com tal descoberta, ele pergunta a Kana se ela sozinha matou a fera, mas a albina volta a esclarecer que não foi ela, com uma expressão de surpresa dessa vez. Pensativa, Kana se vira para olhar a fera aos seus pés e percebe a espada que Bota carregava com ele. Enquanto isso, as crianças embarcam em um pequeno barco, onde Kiroli, um funcionário público do centro de refugiados, os interroga. O homem anota seus nomes para registrá-los e pergunta quanto tempo eles ficaram à deriva, estimando pela aparência das crianças que pode ter sido 1 ano ou um pouco mais, mas Bota esclarece que na verdade foram cerca de 10 anos. Kiro finge surpresa, mas imediatamente muda sua expressão para entediado, cutucando o menino e pedindo que ele diga a verdade, pois eles não podem ter nenhuma informação falsa ao se registrar. Lita fica com raiva e grita com ele que eles não estão mentindo, mas isso só irrita Kiro, que não tolera a falta de respeito da moça. Antes que possam continuar lutando, Bota tristemente confessa que seu pai estava com eles, esclarecendo que era assim até que o monstro marinho o pegou. Agora que o oficial está tranquilo, ele termina de registrá-los e informa que cuidará deles. Bota olha para Kana e sua equipe e pergunta a Kiro quem são essas pessoas. Kiro diz a ele que eles são arpoadores, e o protagonista imediatamente se lembra de seu pai, muito surpreso ao ver tantos deles, percebendo que seu pai estava falando a verdade e não era apenas uma história. Kiro explica que a garota que o salvou é especial, pois Kana é uma arpoadora de 3 estrelas, o que é realmente impressionante. Os arpoadores marcam o número de monstros marinhos que mataram em seus corpos, e cada estrela representa 100 dessas feras. Inúmeros arpoadores morrem mesmo antes de obter uma única estrela, então as 3 estrelas no braço de Kana são impressionantes, pois indicam que ela matou mais de 300 monstros marinhos. Surpreso, Bota comenta que então 6 estrelas significam pelo menos 600 monstros marinhos, mas o homem ri alto, dizendo que 6 estrelas são impossíveis. E o mais bem classificado arpoador de Busan Union
Union tem 4 estrelas, então se houvesse um arpoador de 6 estrelas, ele já seria uma lenda. No entanto, o protagonista lembra que seu pai definitivamente tinha 6 estrelas tatuadas em seu braço, mas decide não comentar mais sobre isso. Pouco tempo depois, eles finalmente conseguem autorização para embarcar na enorme embarcação. O homem lhe entrega uma caixa com as coisas que conseguiram recuperar do navio em que estavam. Bota agradece e se prepara para seguir Kiro, que explica para ele e sua irmã que eles vão providenciar um lar temporário para eles por enquanto. Os irmãos ficam surpresos ao saber que podem morar lá, mas Kiro os avisa que terão que se comportar durante a estada, como se tivessem feito algo errado durante o estágio. Apesar de seu turno ter acabado, Kiro não tem escolha a não ser levar as crianças ao mercado. Ele tem que comprar sapato para eles, já que estão descalços. Mesmo sem saber o que é um mercado, os irmãos seguem Kiro e ficam maravilhados ao chegarem ao local bem iluminado e lotado. Enquanto caminham, eles se maravilham com inúmeras barracas de comida, com pessoas oferecendo seus produtos e outras enchendo o local de música. Por fim chega a sapataria, onde o vendedor informa que 2 pares custam 30 nozes, moeda corrente em Busan. Com um preço aparentemente caro para Kiro, ele tenta negociar, explicando que os filhos são refugiados. Porém, o vendedor não cede, pois os sapatos aparentemente são difíceis de encontrar. Sem outra opção, Kiro pergunta a Bota se ele tem algo para trocar em sua caixa. O menino então tira várias coisas, sem saber o que seria de valor, mas o vendedor o interrompe ao vê-lo tirando uma garrafa de uísque da caixa. Ele rapidamente diz que isso será suficiente para pagar 2 pares de sapatos, o que torna o Bota muito feliz, mas Kiro imediatamente os impede, julgando o vendedor por tentar enganar as crianças. Em seguida, ele exclama em voz alta para todo o mercado que as crianças estão com uma garrafa de uísque, chamando a atenção de muitas pessoas. As pessoas examinam a garrafa, muito surpresas ao ver que ainda está com lacre. Vendo álcool depois de tanto tempo, muitos começam a oferecer grandes quantias em dinheiro, oferecendo até mesmo 1.600 nozes só para a garrafa. No final do dia, as crianças saem do mercado com sapatos novos. Eles também estão muito bem alimentados e com itens necessários. Lita fica feliz depois de conseguir tantas coisas no mercado e se arrepende de ter derramado as outras garrafas de álcool que tinham no oceano. Bota encoraja dizendo que não tiveram escolha, porque precisavam mais de água da chuva do que de álcool naquela hora. Kiro explica que o valor das coisas podem mudar dependendo da situação, e a única coisa em que podem confiar em Busan é dinheiro. Com isso claro, as crianças finalmente chegam ao local onde ficarão, sendo um lugar sujo e abandonado. Kiro fica enjoado ao ver o estado do lugar, mas fica surpreso ao ver que as crianças adoraram. Eles ficam muito felizes que haja uma cama de verdade e uma janela. Os irmãos ficam maravilhados quando olham pela janela e veem um céu noturno cheio de infinitas estrelas e nebulosas pela primeira vez em suas vidas. Lita exclama que o céu está brilhando e Kiro explica que são apenas estrelas. Bota pensa no seu pai com uma expressão triste, mas depois sorri com lágrimas nos olhos, lembrando o quanto ele queria mostrar a eles as estrelas algum dia. Por outro lado, naquela mesma noite, Kana se encontra com Xing, um especialista em armamento que havia examinado a espada que ela entregou a ele. Com efeito, a arma que Bota revelou ser a genuína espada de um arpoador é algo aparentemente muito valioso. Kana segura a espada e afirma que se for genuína, seu dono deve ser definitivamente o assassino Leviatã, o lendário arpoador de 6 estrelas, Teoma. Ela imediatamente entende que logo haverá derramamento de sangue, e as crianças não podem ficar naquele lugar por muito tempo. Pouco tempo depois, ela volta para seu quarto com muitas perguntas em mente sobre Teon e as crianças. Nos é mostrado o passado de Kana, revelando que ela e seus pais costumavam ser refugiados vivendo em mar aberto, limpando o fundo do oceano para sobreviver e vendendo sucata para a Busan Union em troca de suprimentos. Mas o que Kana e os outros refugiados realmente queriam era se tornar cidadãos de Busan. Lá eles poderiam viver pacificamente, sem se preocupar com monstros ou com a maré brutal. A vida de refugiado era exaustiva e cruel, com frequentes acidentes e lesões, além de como ataques de feras e morte todos os dias. A única coisa que eles precisavam e procuravam desesperadamente era uma relíquia, pois Busan Union prometeu conceder a eles a cidadania se encontrassem uma. Kana não acreditou que encontrariam algo naquele mar cheio de lixo, mas logo o milagre aconteceu e eles encontraram um verdadeiro tesouro marinho, um armazém da marca Masuda, que seria de indústrias pesadas, onde encontraram várias máquinas de grande valor. Eram unidades de exploração em águas profundas desenvolvidas pela civilização antiga. Os pais de Kana a abraçam com alegria, pois finalmente se tornariam cidadãos de Busan. Todos ficaram muito felizes por não precisarem mais se preocupar com monstros, mas logo o pesadelo começou. Uma enorme besta inesperadamente embarcou no navio, matando inúmeras pessoas em pouco tempo, incluindo a mãe de Kana. A menina
menina Albina teve que testemunhar a morte da própria mãe, que em seus momentos finais implorou para que ela corresse e se escondesse. Kana não conseguia se mover, mas seu pai a alcançou e rapidamente a levou para a cabine do navio, onde ele enviou uma mensagem de emergência para Busan. Depois do que pareceu uma eternidade tentando se comunicar, um membro de Busan respondeu, mas apesar de explicar a situação, a pessoa do outro lado do rádio declarou que Busan não é responsável por proteger os refugiados. O pai de Kana implorou por ajuda, pedindo que pelo menos a salvassem, já que ela é apenas uma garotinha e está ferida. Apesar dos apelos desesperados, a única coisa que receberam foi uma resposta fria de negação, e depois desejaram boa sorte, desligando sem dizer nada. Como último recurso, o pai de Kana exclamou que eles encontraram as relíquias das indústrias Masuda esperando convencê-los, mas infelizmente era tarde demais. De repente, uma das pinças do monstro perfurou o teto da cabana e agarrou o braço de Kana. Ela tentou alcançá-lo, mas seu pai lhe disse para ficar longe. Com um grito de partir o coração, Kana testemunhou a morte de seu pai em sua frente, deixando-a paralisada após ser banhada em sangue. Completamente em choque, ela só conseguia se lembrar de como seus pais estavam felizes com ela antes, sem entender como tudo se transformou naquele horrível massacre. Toda a esperança de viver foi abandonada, então ela simplesmente se rendeu e observou as pinças do monstro prestes a acabar com sua vida. No entanto, ela é salva de repente por Teoma, que diz a ela para não desistir de viver assim facilmente. Teon era o único arpoador de Busan que estava pescando em uma área próxima, e como ele os viu, ele então foi ajudar. Depois de deixar a garota com o único refugiado restante no barco, Teon ordena que usem o bote salva-vidas para escapar, enquanto ele distrai o monstro marinho. Com determinação, Teon segue em direção à besta, empunhando seu arpão. Ele desvia de vários ataques do monstro e aproveita um de seus movimentos para soltar o bote salva-vidas na água. Então ele ataca novamente, mas percebe que a casca da criatura é mais grossa do que ele esperava. Então ele decide aumentar o poder de sua espada. Com muita mais força do que antes, Teon ataca novamente, quebrando a casca com sucesso. A criatura recua com o dano, mas Teon não para e se lança em direção à besta novamente. Enquanto isso, Kana assiste com espanto ao ver um homem lutando contra uma fera gigante de maneira tão uniforme. Um homem que não recua, não tem medo, sendo um verdadeiro caçador de predadores. Após incríveis ataques múltiplos, a espada de Teon consegue cortar o corpo da criatura, mas isso só irrita o monstro, que começa a bater na superfície do barco, tentando afundá-lo. Em seguida, tira um enorme e pesado maquinário de dentro da nave e o joga na cabine de controle, onde o refugiado e Kana ainda estão escondidos. Completamente enfurecido, Teon se lança contra o monstro novamente, determinado a matá-lo. Enquanto isso, Kana pede ajuda ao homem que a acompanhava, pois suas pernas estão presas sob os pesados escombros. Porém, o homem olha a cena com terror e sai correndo da cabana, deixando a moça trêmula chorando e pedindo socorro. Teon vê o homem saindo da cabana, exclamando desesperadamente que não quer morrer. Ainda assim, a atenção de Teon permanece na besta, pois ela estranhamente parou de se defender de seus ataques. O barco inteiro começa a tremer e Teon percebe que é um monstro marinho. Ele rapidamente grita para o refugiado se abaixar e finalmente a besta atira inúmeros espinhos grandes. Teon consegue bloquear a maioria dos ataques com sua espada, mas é empalado na parede por uma das pontas que cravou em seu braço e outra em sua perna. O refugiado não teve tanta sorte, pois não foi rápido o suficiente e acabou morto à facada. A criatura ataca Teon novamente, mas ele consegue se esquivar após retirar a estaca de sua perna, a mesma que ele usa para empalar as garras da criatura, libertando-se dolorosamente da estaca em seu braço. Agora livre, ele usa seu impulso para girar no ar e atacar com toda a força novamente, mas segundos depois o monstro marinho o atinge, fazendo-o voar e cuspir sangue. Teon está com problemas, pois é até difícil para ele ficar de pé, e ele usou todo o gás de sua espada. No entanto, ele sorri ao ver que o monstro também não está em um bom estado, mas fica surpreso ao ver que começa a reclamar desesperadamente do sol. Como o amanhecer se aproximava, o monstro pula no mar imediatamente, finalmente deixando o navio. Teon desmaia exausto e aliviado, pois aparentemente nem mesmo os grandes monstros conseguem evitar a luz do sol. Com suas forças restantes, ele vai ajudar Kana, conseguindo tirá-la dos escombros. Assim, Kana foi a única sobrevivente daquele pesadelo, acabando sozinha, ferida e com um crescente ódio contra essas feras. Os arpoadores de Busan chegaram em grupo um pouco depois, mas não foi para salvar ninguém, mas sim para recuperar as relíquias que os refugiados encontraram. Claro que em troca da relíquia, eles pagaram pelo tratamento médico de Kana e fizeram ela ser cidadã de Busan, mas ela não estava feliz com isso. Logo depois, os cidadãos de Busan comemoram todos os arpoadores por recuperar uma relíquia e supostamente derrotando
derrotando Leviatã, que aparentemente era Skuton, um dos 7 demônios do mar. Ninguém se importava com as pessoas que morreram para que isso acontecesse, pois os refugiados simplesmente não importavam ao povo de Busan. Não querendo ver mais nada, Kana caminha de cabeça baixa pelo enorme navio, até que ela ouve alguns arpoadores conversando. Entre eles está o Major Dohu, que fala com seus companheiros sobre como os refugiados são simples, pois praticamente trabalham de graça só para ganhar cidadania. O arpoador conta que recebeu a mensagem de emergência no dia anterior, e para piorar, ele simplesmente ri por ter respondido com um negado. Muito orgulhoso de suas ações, o homem diz que como todos morreram, eles ficarão com a relíquia. O clima fica pesado para Kana, que fica paralisada em seu lugar, muito impactada com o que ela acabou de ouvir. Os arpoadores olham em sua direção ao ouvir o som de uma garrafa quebrando. Kana olha para eles com uma expressão sombria, segurando uma garrafa quebrada, e pergunta ao arpoador se ele realmente estava esperando que todos morressem para ficar com a relíquia. Dohu a reconhece, então ele se aproxima dela e pergunta arrogantemente como é ter vendido a vida de seus pais pela cidadania de Busan. Isso faz com que Kana perca completamente a compostura. Então ela se lança contra o Major, gritando que vai matá-lo. Porém Dohu para a garota com um único golpe, mandando-a direto para o chão. Ele então a levanta pelo pescoço, dizendo que todos os refugiados são selvagens e que resistir a um arpoador é um crime grave em Busan. Em seguida o homem a algema, avisando que podem até executá-la na hora, explicando que os arpoadores são a lei. Kana olha para eles com um sorriso sombrio no chão, zombando do título que eles autoproclamam, quando eles claramente ignoram o pedido de socorro dos refugiados e que são apenas covardes lamentáveis. Muito zangado, Dohu a chuta, e segundos depois ele e seus homens começam a espancá-la, sem que ela pudesse se defender. Isso continua até que Theon aparece de repente. Embora ainda esteja ferido, ele joga os arpoadores para longe com um único movimento. Bastante zangado, Theon pergunta o que eles acham que estão fazendo, espancando uma garota ferida. Dohu se levanta como pode e pergunta furiosamente a Theon por que ele está interferindo no trabalho de um colega arpoador. No entanto, Theon responde a ele de forma intimidante, ameaçando mostrar a ele o que acontece quando ele infringir a lei. Claramente assustados, os arpoadores decidem ir embora, mas antes de partir, Dohu o avisa que se ele continuar agindo assim, ele vai virar comida de peixe. Os dias se passaram e Theon ensinou a Kana as coisas que ela nunca deveria esquecer em Busan, explicando que este lugar é muito diferente dos navios de refugiados, pois os fortes devoram os fracos. A única diferença é que em Busan ela enfrenta pessoas ao invés de monstros, então ela tem que ficar mais forte para sobreviver lá. Kana pergunta como ela pode se tornar uma arpoadora, o que surpreende Theon, que explica que a maioria dos candidatos acabam reprovando. Ainda assim ela garante a ele que fará isso mesmo que se mate no processo, e que se tornará uma arpoadora aconteça o que acontecer. Com um olhar sinistro, Kana profere as palavras que determinam o rumo da sua vida, declarando em voz alta que matará todos os monstros do mundo. Assim, pouco tempo depois, juntou-se aos arpoadores, querendo se tornar arpoadora como Theonma, por estar em dívida com ele. Voltando ao presente após vários dias, Bota começa a procurar trabalho, mas para sua má sorte, todo lugar que ele pergunta é rejeitado, seja por ser muito pequeno ou simplesmente porque ele é um refugiado. Cansado de procurar emprego em todos os lugares sem sucesso, o protagonista fica visivelmente desanimado, mas logo sua atenção é atraída para uma velha que mendiga no mercado, pedindo algum dinheiro já que ela não come há dias. Incapaz de resistir, Bota se aproxima da avó e dá a ela tudo o que tem consigo. A idosa agradece e o menino diz a ela que não é muito, mas é tudo o que ele tem por enquanto. No entanto, ele garante a ela que quando conseguir o emprego, lhe dará muito mais dinheiro e vai ajudar da maneira que puder. A mulher sorri com a gentileza do menino e em sinal de gratidão dá a ele algumas sementes, explicando que representam esperança. Bota os aceita com gratidão e volta para Lita, se sentindo muito melhor. Enquanto está com a irmã, ele se preocupa ao ver que já gastaram metade do dinheiro em apenas uma semana. Isso é um problema, porque todos em Busan têm que pagar impostos, ou serão despejados. Apesar do desejo de Bota de pagar seus impostos, ninguém quer dar a ele um emprego, então ele não tem escolha a não ser começar a reduzir a quantidade de comida que consomem todos os dias. Sua irmã não gosta da ideia, mas felizmente Kihou os visita, e ao saber da situação das crianças, decide usar sua influência como funcionário do governo para ajudá-las. Kihou avisa ao Bota que o emprego a qual se candidata é um pouco perigoso, mas o rapaz aceita com determinação. Logo depois, eles seguem para a seção mais baixa do oleoduto do andar e encontram o Orong, um encanador veterano de Busan. Ele analisa o formulário de emprego de Kihou, mas fica agitado ao ver o menino, perguntando onde ele deveria estar sendo tão pequeno. Apesar disso, Kihou tenta persuadi-lo, enquanto Bota faz o possível para parecer forte.
Cansado de suas tentativas de convencê-lo, Rorong concorda em dar uma chance ao menino. Kihou imediatamente avisa Bota que ele terá que trabalhar muito, e lembra que o mais importante é o dinheiro, porque embora os monstros marinhos sejam a coisa mais assustadora na água, em Union Busan, a pobreza é o que mais assusta. Com isso bem claro, Bota finalmente segue para seu primeiro dia de trabalho. O objetivo da equipe é trocar os canos, mas o local está uma bagunça, pois nenhum dos canos bate com a planta do navio. O patrão diz que nesse caso é só combinar e começar a trabalhar. Pouco depois ele fala com o Bota sobre o navio, pois aparentemente já existe por 100 anos. Ele explica que os humanos construíram a nave quando ainda havia terra no mundo, e que eles poderiam até construir navios ainda maiores, sendo uma sociedade incrível. No entanto, naquela época, ninguém poderia impedir a colisão dos cometas, e como consequência, os fragmentos de gelo que caíram na Terra depois que o cometa colidiu com a Lua fizeram com que o nível do mar começasse a subir. Após 70 anos de chuva constantes, à medida que o nível do mar subia era cada vez mais rápido. Então as pessoas começaram a construir navios e foi chamado de Union Busan, esperando que Busan voltasse algum dia. Um dos homens da equipe comenta que o navio é ainda mais antigo que o chefe Rong, que trabalha lá como encanador há 40 anos. Portanto, se eles continuarem mantendo o velho no navio, ele inevitavelmente afundará em um tempo curto. Bota fica maravilhado com a história e vê a equipe trabalhar duro para manter o navio flutuando, garantindo um lugar seguro para ele e sua irmã viverem. Isso o motiva o suficiente para trabalhar mais e garantir que Busan permaneça à tona. Mas depois de um tempo trabalhando, Bota se surpreende ao ver o chão alagado. Segundos depois, um dos salos explode, liberando grande quantidade de água. O chefe aparece alarmado, perguntando o que está acontecendo. Um dos membros da equipe explica que o tubo 3 está entupido, fazendo com que a água volte. Imediatamente, o Rong ordena que seja desentupido, mas o homem diz a ele que o cano é muito fundo e eles teriam que retirar todos os outros canos para alcançá-lo. Antes que eles possam continuar discutindo, outro cano começa a vibrar devido à forte pressão e logo depois ele explode, liberando uma grande quantidade de água. Um dos pedaços do cano é baleado e atinge o outro, fazendo-o explodir também. O local se enche cada vez mais de água e a situação torna-se crítica. Durante todo o caos, Lita anda feliz pela casa, animada para mostrar a Bota como o lugar ficou limpo depois que ela limpou. Mas alguém bate na porta e ela abre sem hesitar, pensando que é seu irmão. No entanto, 3 arpoadores, incluindo o Major do Ru, se apresentam para ela, dizendo que a menina se parece muito com a mãe. Lita se emociona inocentemente, perguntando se ele conhece a mãe dela. O Major sorri maliciosamente e diz a ela que conhecia muito bem a mãe dela, esclarecendo que ele é um velho amigo de seu pai. Voltando ao protagonista, a situação só piora e boa parte do local já está inundado. O patrão garante que se a água chegar na casa das máquinas, eles estarão acabados. Então ele pega sua lanterna e decide entrar no cano 3. Um de seus homens diz que ele não pode fazer tal coisa, pois seu velho corpo não aguentaria. O velho insiste teimosamente, mandando-os empurrá-lo se necessário. Mas antes que ele possa dizer mais, Bota pega a lanterna dele e com um olhar determinado, diz que ele vai fazer isso. Os dois homens ficam perplexos, mas o chefe rapidamente o avisa que se ele fizer isso, ele morrerá, pois não é algo que o novato possa lidar. Mesmo assim, o menino não escuta. Ele então coloca os óculos de mergulho e mergulha na água, conseguindo entrar no cano, apesar dos protestos dos demais. Após alguns segundos, Bota emerge do cano, chegando a um local cheio de incontáveis entradas de outros tubos. Isso o confunde muito, pois ele não tem ideia de qual cachimbo está procurando e só encontra desordem sem qualquer conexão. Por outro lado, o chefe pensa em outro plano, então ele ordena que sua equipe pegue as ferramentas e começa a bater no cano para guiar o menino. O plano funciona, pois Bota consegue perceber a vibração e o barulho de um dos canos e percebe que eles estão mostrando o caminho. O menino avança e consegue um airbag que usa para respirar bastante. Depois de recuperar o oxigênio, ele continua nadando sem perder tempo até conseguir encontrar o problema. Com uma barra de ferro ele consegue limpar os destroços, fazendo com que a água volte a correr com muita força. Porém, um objeto atinge o rosto do protagonista com força, fazendo com que ele solte o ar que estava segurando. E incapaz de respirar, Bota é inevitavelmente arrastado pela correnteza. Enquanto isso, o chefe e o resto da equipe comemoram ao ver a água começando a recuar, indicando que o menino conseguiu. Mas logo seus espíritos são amortecidos e o lugar cai em um silêncio pesado. Com uma sensação de terror, o patrão pergunta quanto tempo. Um dos membros de sua equipe verifica o relógio e relata que 8 minutos se passaram desde que o menino ficou submerso. O velho fica tenso observando o cachimbo, imaginando se ele está perdido. Aos 12 minutos, vemos Bota atirar para fora do cano, sendo arrastado para o fundo, ainda sem conseguir respirar. Seus olhos ficam vermelhos por falta de oxigênio. Ele entra em pânico ao ver que a saída está muito longe e ele não tem forças para nadar. Bota entra em estado de
de grande desespero, mas por conta da falta de ar, o menino perde a consciência, desistindo de fato que morrerá naquele local. Aos 18 minutos, o patrão continua batendo desesperadamente no cano, torcendo para que o menino volte. Sua equipe permanece em silêncio diante da situação, com expressões arrasadas e um triste desânimo na atmosfera. Um de seus colegas o interrompe e logo depois, com tristeza, informa que 24 minutos já se passaram. O velho deixa cair a ferramenta, completamente arrasado ao ouvir aquela informação. Mais uma vez o lugar fica em silêncio e o chefe não pode deixar de se culpar. No entanto, minutos depois, todos no local ficam surpresos ao ver Bota surgir de repente no tubo. O menino suspira desesperadamente por ar, com os olhos muito vermelhos, pele muito pálida e um olhar de puro terror. Um dos homens observa a cena incrédulo, declarando que o menino esteve ali por um bom tempo, cerca de 30 minutos. O velho não hesita em abraçar Bota com força, fazendo com que o menino cuspa toda a água que ele engoliu. Muito aliviado e feliz, ele pergunta se encontrou ali uma bolsa de ar, e o protagonista afirma que sim, esclarecendo que teria morrido se não tivesse encontrado. Toda a equipe o parabeniza e o incentiva, muito feliz por ele estar bem no final. O chefe diz a Bota que era tudo que ele precisava ver, então ele pede que ele entre oficialmente em seu time. O protagonista fica imensamente feliz por finalmente ter conseguido um emprego, e os demais o celebram como novo encanador, aceitando-o logo na equipe. Naquela tarde, Bota compra comida no mercado e volta correndo para casa para contar tudo à sua irmã. Ao chegar, abre a porta com um grande sorriso, porém se surpreende ao ver sua irmã sentada no meio da sala imóvel. Preocupado, ele pergunta à garota o que está acontecendo, mas de repente ela grita para ele correr. Antes que ele pudesse reagir, Dorru se lançou sobre ele e o atingiu com muita força, arremessando ele no chão. O homem exclama que ficou realmente surpreso ao ver seu nome no relatório e que nunca poderia esquecer o nome do filho mais velho de Teomar. Sem piedade, ele chuta o menino ainda no chão e comenta que é uma pena que seu pai morreu por um Leviatã, porque ele mesmo queria matá-lo. Bota se assusta com o olhar sinistro do arpoador, que informa que o seu pai é um traidor. Lita tenta ajudar o irmão, mas é contida enquanto o menino continua recebendo chutes terríveis. Mesmo assim, Bota defende seu pai com coragem, afirmando que ele não era um criminoso, mas sim um arpoador que protegia outras pessoas. Dorru zomba de suas palavras e sua expressão escurece, e ele ordena que as crianças ouçam cuidadosamente ao segredo que seu pai nunca quis que eles ouvissem. Com um olhar enlouquecido, ele revela às crianças que o verdadeiro motivo de nunca terem conhecido pessoas durante os 10 anos que estiveram no mar é porque seu pai estava fugindo deles. Bota se lembra de seu pai, que sempre lhes assegurava que não encontravam pessoas, simplesmente porque o oceano é muito vasto. O mais velho sorri ao ver o medo do menino e tira sua luva para mostrar sua mão robótica, explicando que seu pai fez isso apesar de ser seu companheiro. O homem então exclama que Teomar é um assassino que matou inúmeros arpoadores de Busan e incitou uma revolução. Bota não pode fazer nada além de ouvir apavorado, dominado pelo que ouve. Mas antes de poder fazer qualquer coisa, ele é imobilizado por um arpoador. Dorru se aproxima perigosamente, esclarecendo que alguém tem que pagar pelos crimes de seu pai. De sua mão, saem garras de metal afiadas. E Lita não pode deixar de chorar ao ver o homem implacável começar a machucar o rosto de seu irmão. A cena aterrorizante é interrompida por um alto alarme de emergência, chamando todos os arpoadores para a estação de batalha. Ao saírem do local para ver o que está acontecendo, encontram apenas o caos, com os cidadãos correndo e gritando que estão sob ataque. Dorru não tem escolha a não ser ir embora, deixando as crianças trancadas e prometendo voltar para eles, tornando sua estada em Busan um inferno. Lita abraça o irmão aos prantos, ainda muito assustada, enquanto Bota só pensa que eles precisam sair dali. Por outro lado, Kana se prepara para o ataque, informando a sua equipe que a unidade de exploração está sendo atacado por Leviatãs. Toda a equipe é lançada na água em pranchas especiais e salta imediatamente em ação. Bruno é o primeiro a chegar a uma das unidades de exploração que estavam sendo atacadas e não demora muito para destruir vários monstros. Depois que ele termina com o quinto, as pessoas que estavam escondidas vêm para agradecê-lo. O arpoador avisa que ainda não é seguro partir, mas se distrai ao ver que sua luva está coberta por uma estranha substância verde, assim como parte da superfície do barco. Kana e o resto da equipe percebem que é o musgo que os Leviatãs excretam, e isso os impede de ferir os monstros com arpões. Os monstros marinhos se reúnem e tentam virar o barco da unidade de exploração, mas Kana se aproxima e consegue salvar um homem que estava prestes a ser comido pelas feras. Sem perder tempo, a Kana manda Bruni levar o povo para um lugar seguro, enquanto ela vai atrair os monstros. Dizendo isso, ela pega um frasco cheio de feromônios especiais que o Dr. Ford havia desenvolvido. Com determinação, Kana quebra o frasco em sua mão sem hesitar, e imediatamente os Leviatãs concentram toda a sua atenção nela, e numa tentativa desesperada, começam a segui-la. Enquanto isso, os irmãos encontram
uma maneira de escapar por alguns canos. E após caminharem em alturas perigosas, conseguem chegar a uma área segura. Lá eles veem uma multidão gritando o nome de Kana e torcendo por ela. Ao se aproximarem curiosamente, ficam surpresos ao ver Kana sendo perseguida por inúmeras feras. Pelo menos a Albina se mantém calma, apesar de ver os Leviathans cada vez mais próximos a ela. Apenas alguns segundos depois de quase ser atacada, Kana dá o sinal para sua equipe e imediatamente, enormes portões se abrem da enorme nave e enormes chamas que assam os Leviathans em segundos. A multidão expectante fica em estado de choque com a cena, observando enquanto a garota fica em frente às chamas. Segundos depois, todos os cidadãos comemoram a vitória, gritando o nome de Kana. Enquanto isso, a equipe de Kana olha para ela com apreço e orgulho, e o pessoal da unidade de exploração agradece por salvá-los. Sem dizer uma palavra, Kana ergue sua espada para o alto, enquanto as pessoas de todo o enorme navio torcem por sua vitória. Bota observa com grande espanto e se lembra das palavras de seu pai, que certa vez explicou a ele que os arpoadores são guerreiros que lutam contra os monstros para proteger as pessoas. O menino entende que Kana é o verdadeiro arpoador, mas se lembra das palavras que Doru disse, do tipo de pessoa que seu pai realmente era. Algum tempo depois do desastre, Doru fica furioso ao voltar para a casa das crianças e ver que eles desapareceram. Ele ordena a todos os arpoadores que os procurem, mesmo que tenham que matá-los. Bota então corre apavorado com a irmã no meio da multidão do navio, sem saber onde se esconder. Eles se deparam com uma cena de alguns arpoadores tentando tirar a velha que deu as sementes para Bota. O protagonista assiste a cena confuso, mas uma das pessoas na multidão comenta que a velha não paga seus impostos há 3 meses, então eles vão expulsá-la. Ainda mais confuso, o rapaz pergunta para onde vão expulsá-la, e uma mulher explica que vão colocá-la em uma jangada e deixá-la à deriva, vulnerável a monstros e fortes marés. Um homem detém os arpoadores, declarando que pagará os impostos da pobre mulher. A multidão no navio também levanta a voz, pedindo que a velha seja liberada. Bota começa a tremer ao ver Doru aparecendo na cena, então se esconde ainda mais. O intimidador arpoador confronta o homem tentando ajudar a velha, acusando de ir contra as leis de Busan. O ancião pergunta se ele planeja continuar pagando os impostos da velha para sempre, o que acaba deixando o homem hesitar. Com uma expressão cruel e implacável, Doru garante que Busan não pode continuar flutuando se estiver cheio de moradores que não conseguem pagar nem seus impostos. Ele então pergunta quem será totalmente responsável pela velha, mas toda a multidão fica em silêncio. Bota fica impressionado e volta a se lembrar das palavras de seu pai, ao perceber que os arpoadores de Busan não protegem as pessoas sem dinheiro. Com lágrimas nos olhos, Bota finalmente tem certeza e sabe com certeza que seu pai era uma boa pessoa. A pobre velha chora quando o ancião começa a arrastá-la para longe, mas dessa vez ninguém intervém. O cruel arpoador grita com raiva aos gritos da velha, exclamando que o navio está a salvo de Leviathans e tempestade graças a eles. Isso é suficiente para irritar o protagonista, que sai da multidão chamando-os de mentirosos, exigindo que soltem a velha. A velha se preocupa e tenta avisá-lo para não intervir, mas o menino levanta a voz. Ele exclama que os arpoadores têm que proteger as pessoas, mas fazem o contrário, ferindo as pessoas e deixando-as deriva. A multidão assiste em choque e Bota grita com convicção que jogar uma pobre velha no mar não é jeito de ser arpoador. Nisso Doru acerta completamente enfurecido e continua a chutá-lo enquanto diz que ele não é ninguém para argumentar contra o protetor do navio. Coberto de sangue e hematomas, Bota exclama que os arpoadores não são os protetores de Busan, porque o motivo do navio flutuar é porque todos trabalham duro e os arpoadores não protegem ninguém, mas o povo se protege enquanto ele se esconde no navio, agindo como fosse importante. A multidão fica muito surpresa com as palavras do menino, assim como os outros arpoadores. Doru explode de raiva, pisando na cabeça do menino com força, declarando um rebelde igual ao pai. Apesar do protagonista defender seu pai, o homem mais velho grita de raiva, alegando que todos no navio sabem que Theomar é um traidor e um assassino. A multidão fica surpresa ao ouvir isso, chocados ao saber que as crianças são filhos de Theomar. Lita tenta fazer Doru soltar o seu irmão, mas ele empurra a garotinha com um único golpe. O protagonista fica furioso e consegue golpear o homem, fazendo voar com um único movimento, avisando para não tocar na sua irmã novamente. O homem mais velho se levanta furiosamente, declarando que o protagonista selou seu destino ao resistir e atacar um arpoador. Ele então aponta sua arma para o menino, fazendo-o tremer, e a velha grita de medo que eles o deixem ir. No entanto, Doru não hesita em atirar várias vezes no protagonista, mas surpreendentemente, todas as balas são bloqueadas pelas espadas de Kana. A menina fica de uma forma protetora na frente das crianças, garantindo que elas não fizeram nada de errado. Doru a ataca, mas Kana bloqueia cada ataque e se defende, iniciando uma luta em que ela claramente o supera. Irritado, o arpoador declara que Kana está presa por traição, e todos os arpoadores se preparam para atacar, mas a menina Albina saca uma arma e começa a atirar de repente, fazendo com que os arpoadores
arpoadores recuem. Em segundos ela consegue atirar no gerador de energia, fazendo-o explodir e tudo escurecer. Nisso ela aproveita para fugir com as crianças e a velha. Kana nocauteia qualquer um que fique em seu caminho, então eles rapidamente conseguem chegar a um lugar seguro, onde Ki-Rose deixa se esconder. A Albina deixa a idosa com ele, informando que há algum dinheiro em seu quarto, sendo suficiente para ajudá-la. A avó agradece a Kana e sorri para Bota, avisando que está muito feliz pelos filhos de Teomar ainda estarem vivos. O protagonista então percebe que todos no navio realmente apreciam seu pai. Kiro explica que falar sobre Teomar costumava ser um crime em Busan, e todos estão felizes de ter a oportunidade de ajudar seus filhos agora. Ao ouvirem os arpoadores por perto, Kana sai do local com as crianças, e com a ajuda de alguns cidadãos, eles conseguem fugir. Alguns arpoadores até atiram do alto, mas Kana se encarrega de proteger as crianças, até levando um tiro por eles. Bota fica muito assustado ao ver a menina tão ferida e começa a chorar, perguntando por que ela vai tão longe para eles. No entanto, Kana esclarece que ela está apenas pagando uma dívida antiga, então ela não precisa lamentar suas feridas. Lembrando de Theon, ela decide compartilhar as palavras que ele disse a ela um dia, e explica a Bota que os fracos são devorados nesse mundo, então se ele quer sobreviver tem que se tornar mais forte. Logo eles são cercados por arpoadores, mas mesmo ferida, Kana se levanta determinada e protege as crianças, e com sua aura hostil, chega a intimidar seus inimigos. Kana manda as crianças irem para um barco próximo por meio de um guindaste, pois elas devem sair do local naquele barco. As crianças correm, enquanto ela fica para lutar contra os arpoadores com muita habilidade e força. Em pouco tempo, ela consegue despistar os homens com movimentos rápidos, e com agilidade nocauteia a maioria deles, deixando os restantes muito assustados, jurando que a menina não é humano. Doru zomba dela por não ter matado nenhum deles, alegando que com tal nível de determinação, ela não será capaz de proteger nada. Kana então muda sua postura de batalha e declara que nesse caso ela lutará com ele, como se eles fossem bestas marinhas. Isso é o suficiente para os outros arpoadores decidirem ficar fora da luta, ficando completamente apavorados. Por outro lado, o líder fica com raiva e corre para ela, iniciando uma luta perigosa. O homem ri ao perceber que a garota está enfraquecida, mas Kana aproveita esses segundos de distração para realizar um ataque tão rápido que ele não consiga reagir. Surpreso, Doru cospe sangue, com várias feridas por todo o corpo. Kana olha para ele com desdém e intimidação, mandando levantar, pois com aquela determinação, ele não será capaz de proteger nada. Doru fica com raiva ao ouvir suas próprias palavras sendo usadas pela garota, então ele se lança ainda bem mais irritado. Ainda assim, em poucos minutos, Kana não tem dificuldades em acabar com os arpoadores restantes, incluindo Doru, de quem ela até arrancou a mão. Derrotado e quase inconsciente, Doru a despreza e zomba dela, revelando que foi um erro deixar as crianças em paz, pois seus homens já sabiam do barco escondido, então já estão esperando por eles. Kana se assusta com as palavras dele, então não perde mais tempo e sai correndo. Com isso, o arpoador está enlouquecido e rindo muito alto. Rapidamente, a menina chega ao guindaste, onde encontra as crianças e são salvas, e que já havia conseguido se livrar de um arpoador jogando-o na água. Bota avisa Kana que tem um Leviatã na água, pois ele e Lita viram um arpoador sendo comido. A Albina garante que cuidará disso, mas antes que eles possam pular no barco, uma das escotilhas do navio se abre, e o barco que deveria ajudá-los a escapar explode em pedaços. Doru aparece com outros arpoadores, e logo todos começam a atirar. Kana protege as crianças com seu corpo, mas inevitavelmente as três caem na água. Porém, nas profundezas, surge um submarino, mostrando à equipe de Kana que a esperava, com todos presumindo que estavam mortos. Kana e as crianças são salvas, finalmente ficando livres. 4 anos depois, em um lugar chamado Porto Oasis, Bota agora com 17 anos carrega a espada, sendo muito mais forte do que antes.